Olá, meu nome é Ani Bittencourt, sou diretora pedagógica das escolas CNA Recife e Olinda e também da Escola Internacional Red House International School. Vim aqui falar com vocês sobre estudar idiomas nesse tempo de isolamento social. Difícil, né? Mas a gente tem algumas vantagens, algumas dicas que vão ser muito importantes para vocês, seus filhos, crianças e adolescentes, adultos também, nesse momento de quarentena, para a gente poder estudar outras línguas e aproveitar nosso tempo ao máximo, e também dos nossos filhos, né? A minha formação, eu sou formada em letras, também tenho formação em pedagogia, mestrado em ciências da linguagem e 3 outras pós-graduações na área de educação. Tenho mais de 30 anos como profissional no ensino de línguas aqui em Recife e tenho muito orgulho do que faço, porque consigo com isso treinar professores, capacitar educadores e principalmente entregar para os nossos alunos a competência no idioma que eles tanto almejam. Isso é muito importante. O tema da nossa conversa de hoje vai ser estudar idiomas nessa fase de isolamento social. Idiomas tem muito a ver com a questão da comunicação. Comunicação é nosso objetivo maior quando a gente aprende e ensina uma língua estrangeira. Então, fazer com que o nosso aluno fale, com que o nosso aluno escreva bem, possa se comunicar oralmente e por escrito é a prioridade de qualquer escola que ensine idiomas de uma maneira adequada. Então, a gente tem algumas dicas para os pais para ajudarem o que fazer nessa época de quarentena. E se você é adulto também, estiver praticando uma língua estrangeira, poderá se beneficiar dessas dicas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que estabelecer é uma rotina. Principalmente quando a gente trata com crianças, uma rotina adequada para estudos, para atividades de lazer, nessa hora que a gente está em casa, é muito importante. É mais fácil, muitas vezes, os pais ficam tão atribulados, né, com tantas coisas para fazer, são tantas preocupações nesse momento, com a saúde e com a questão econômica, que muitas vezes a gente perde um pouco o eixo. Então, a gente precisa estabelecer essas rotinas para que seu filho possa acordar, se alimentar, fazer uma atividade física na varanda, tomar um solzinho, mas também ele tenha o momento dele de estudar. Muitas horas em frente a uma tela é uma coisa que a gente tem que dosar e fazer com o que a gente chama de breaks sistemáticos. Então a gente precisa dar uma paradinha, voltar para poder a criança se concentrar. E a gente tem uma série de opções. Então, a partir a primeira dica, que é você organizar a mesa de estudos do seu filho, o local onde ele vai estudar e se organizar, você também precisa ter todo aquele acervo junto dele. Se ele estiver fazendo uma aula online de inglês, como a gente oferece no CNA, ele precisa ter o livro dele para poder ir acompanhando. Muitas vezes a gente faz atividades que vai fazer um artesanato, uma artes plásticas, então a gente precisa ter a tinta, o hidrocor, o papel, tudo próximo, ok? As opções disponíveis que a gente tem hoje em dia para trabalhar uma língua estrangeira com a internet, com toda a tecnologia que nós temos hoje, são muitas. A gente pode fazer com que o nosso aluno se desenvolva muito através dessa rotina de aulas. Existem muitas plataformas para aulas ao vivo, onde o aluno interage com o professor, interage com os colegas, que é o mais importante quando a gente está trabalhando a questão da comunicação oral. A gente usa uma plataforma, por exemplo, no CNA, onde o aluno pode conversar com os colegas e até trabalhar em pares, porque a gente tem o que a gente chama de breakout rooms, que são umas salas que você quebra a sala de aula em várias duplas ou vários pequenos grupos, e aí você pode fazer mais conversação individual. É bem legal e cumpre esse papel, que é o papel da interação social que a gente precisa ter na aula de idiomas. E num tempo de pandemia, a gente não pode estar fisicamente, mas a gente pode estar virtualmente juntos.
É muito legal, um apoia ao outro e divide as preocupações, as dúvidas e também as conquistas, né, dessa época que a gente também está se conhecendo mais. O CNA Recife e Olinda também criou um YouTube pedagógico, chama YouTube Pedagógico CNA Recife e Olinda. Nesse YouTube pedagógico a gente tem teachers fazendo contação de histórias, a gente tem aulas de dicas de pronúncia, tem os professores mandando recados para os alunos, são uma série de vídeos, pequenos vídeos, onde os nossos alunos podem ouvir a língua inglesa, a língua espanhola e também aperfeiçoar um pouquinho do aparelho fonador fazendo as atividades que os professores recomendam de pronúncia e de listening. A outra coisa muito legal com o vídeo é que você, aluno, pode gravar pequenos vídeos falando inglês, praticando espanhol, a língua que você estiver aprendendo e enviar para o seu teacher, para o seu professor. E com isso você consegue realmente ir praticando e sendo acompanhado. Isso é muito legal. Existem também aplicativos muito interessantes para que a gente possa desenvolver a nossa língua nova que estamos aprendendo. Então, no Instagram do CNA Recife e Olinda, você vai encontrar um monte de aplicativos para praticar o inglês e o espanhol através dessa tecnologia nova, digital, mas dividimos todos por faixa etária. Então, a gente separou aplicativos próprios para crianças, aplicativos próprios para adolescentes e aplicativos próprios para adultos. E isso é muito interessante. Além disso, tem um aplicativo que eu gosto muito, que quando a gente está trabalhando em língua estrangeira é muito legal. Ele chama Spreaker Studio. Esse aplicativo você pode criar um pequeno podcast na língua que você estiver aprendendo. Então você grava pequenos vídeos, você põe efeitos, você põe o som de chuva, o som que você quiser. E aí é bem legal, até aplausos no final você consegue colocar. Então é muito legal porque você com isso tá ali praticando com o seu celular. É um aplicativo muito simples e aí você ali tá falando e dando o seu recado. E você pode compartilhar com seus amigos, seus colegas de turma e com o seu professor. É muito legal esse aplicativo. O portal do aluno CNA também é uma outra ferramenta muito importante para os nossos alunos poderem praticar a língua. Não só oral, mas escrito, listening, gramática, vocabulário. E a gente tem um professor de carne e osso que fica durante 25 minutos fazendo conversação por semana com cada um dos nossos alunos, através do portal do aluno. Outra dica legal é séries de filmes ou filmes em inglês ou na língua que você está querendo aprender, mas sem legenda. É importante que o aluno acostume o ouvido a entender o contexto que ele está sendo exposto, a entender palavras-chave naquilo que aquele nativo está falando, mas sem precisar traduzir palavrinha por palavrinha. Porque muitos alunos, eles se perdem numa atividade de ouvir e entender e se comunicar, porque eles querem traduzir palavra por palavra. E isso não é muito legal. Então, o ideal é justamente a gente fazer isso. Então, eu recomendo que os pais, principalmente de crianças pequenas, façam uma brincadeira com seu filho. Vamos assistir um pedacinho do filme Rei Leão, por exemplo, do Walt Disney. E aí a gente vai tentar identificar o nome dos animals que a gente ouvir ali naquele filme. Então faz uma competição, uma brincadeira, vamos assistir ao filme, vamos ver que palavras em inglês você entende a partir dos diálogos do filme. Isso tudo ajuda muito a focar, criar foco e atenção e principalmente a tentar entender uma ideia sem traduzir palavrinha por palavra, que é muito importante, ok? Agora chegou a hora de eu dar uma dica legal para os pais que querem desenvolver seus filhos e também para os educadores que estão aí, né, se dedicando, se esforçando muito para preparar essas aulas online e ao vivo. Existem jogos como bingos que a gente pode fazer através da tela do computador, que são muito interessantes, que a gente escolhe dentro de uma cartela de vocabulário na internet. Se você puser bingo e botar cartela, bingo grid em inglês, né, e pedir assim, por exemplo, fruit bingo grid. E
E aí você vai poder imprimir um monte de cartelas diferentes de frutas de bingo e fazer esse jogo bem legal para eles irem fixando o vocabulário que estão aprendendo. Tic-tac-toe, que é o famoso jogo da velha, também é muito legal, uma outra brincadeira que você pode usar um monte de vocabulários. Geralmente eu recomendo que, como no espaço do jogo da velha nós temos 9 espaços, então que você ensine ou que você exponha, né, para o jogo 18 palavras para que os alunos possam fazer o que a gente chama, né, eles vão escolher daquelas 18 palavras, cada um escolhe a sua, e aí eles vão montando essa brincadeira, bem legal. Outra muito boa é o Run and Get. Eu tô aqui desse lado do computador e eu digo, ok, go and run and get something in your house that's in the shape of a circle. E aí você pede que o aluno traga alguma coisa que seja no shape, né, no formato de um círculo. E assim por diante. Então você vai trabalhando as formas geométricas, eles vão correr e vão trazer. Outro dia nós fizemos uma aula onde os alunos estavam estudando toys. E aí, que são os brinquedos. Então a gente pediu que eles trouxessem alguns brinquedos para mostrar na tela do computador. Esse movimento para a criança é muito importante. A gente trabalha com, né, uma estratégia, uma técnica chamada Total Physical Response, onde os alunos podem, através dos movimentos físicos, as crianças, eles respondem muito rapidamente. Então a gente pediu, tinha aluno trazendo skate, a gente pediu um hula hoop, que é o bambolê. Então, tinha aluno correndo de um lado para o outro, escolhendo, trazendo o bambolê. Foi muito divertido e eles puderam também fazer o que a gente chama de show and tell, que é contar para os colegas o que é aquele brinquedo, o que eles estão mostrando e mostrar, falar um pouco de quem deu, o que ganhou, né? E o que esse brinquedo faz. É uma maneira muito divertida de fazer as crianças falarem numa língua alta, ok? Então, nomear numbers, né? Dizer, vamos lá, go get 2 pencils, 5 cars, 3 balls. E aí eles vão buscando e vão pegando. É muito legal. Filmes e músicas são também uma maneira divertida de aprender inglês. Hoje em dia no YouTube existem músicas para todas as faixas etárias para ensinar um monte de coisas. Dia da semana, clima, números e uma infinidade de coisas na língua inglesa. Então, com filmes e músicas, a gente precisa ter um pouco de cautela na escolha de acordo com a faixa etária da criança ou do adolescente, mas é muito legal, os adolescentes adoram e o que eu recomendo é que você faça um challenge, um desafio. Então vamos assistir a um filme ou a um trecho de um filme, não precisa ser o filme inteiro, meia hora, por exemplo, e vamos anotar todas as palavras que você entender naquele trecho daquele filme. Então ele vai anotando sem legenda sempre, tá? E no máximo, se você tiver mais dificuldade, você pode colocar a legenda em inglês. Mas o que eu recomendo é que adolescente é muito bom de ouvido. Adolescente adora e aprende muito rápido. Então, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma maratona de vocabulário, onde o aluno, junto com você, no caso seu filho, o seu irmão, o seu parente, né, adolescente, vocês assistem juntos a um pedacinho de um filme e cada um anota todas as palavras que conseguiu entender ali. É muito legal porque eles vão acostumando e trabalhando uma audição que a gente chama fina, específica para aquele conteúdo que ele está ouvindo, e aí ele vai cada vez mais entendendo melhor. É muito legal fazer isso, ok? Outra coisa muito legal é a gente, então, se organizar para fazer, por exemplo, atividades de músicas. Tem muitas músicas para crianças no YouTube, como eu falei anteriormente, e para adolescentes tem essas músicas da moda aí que estão sempre chegando. Então, organiza com ele para ele tentar escrever a letra da música do filme ou dessa música que está ouvindo, para poder botar ali todas as palavras que entende. Depois puxa o lyrics, né, a letra da música, e compara se você entendeu corretamente. É muito legal. Uma atividade que eu adoro fazer para trabalhar o ouvido é você pegar uma letra de música e você prestar atenção de como que o cantor ele junta os sons das palavras numa mesma frase. Então faz com que a gente fique com a pronúncia melhor
e que a gente possa perceber aquelas minúcias na hora que o nativo engole determinado som, determinado fonema, ou que ele faz aquele link, ou até que ele troca o som de uma letra por outra. É muito importante, é muito legal fazer isso, tá bom? E para terminar, vamos concluir. A principal recomendação minha é foco. Você tem que ter foco na sua rotina do dia, porque senão a gente vai passar a quarentena sem conseguir conquistar nada em termos de educação e de relacionamentos com a família. Então é muito importante a gente organizar o tempo e o espaço físico da criança para os momentos que ela tiver em frente à tela estudando. Ela tem que estar numa aula ao vivo, uma aula online, tentar ter menos desvio de atenção possível. Então vai para um lugar da casa onde seja mais calmo, que você possa se concentrar realmente naquela matéria escolar, naquele conteúdo que você estiver assistindo. A escola, os horários do curso de inglês são muito importantes porque as crianças e os adolescentes, eles precisam aprender a organizar sua vida, suas prioridades e suas rotinas. Essa rotina, ela acalma, ela diminui a ansiedade e ela constrói uma segurança interna que ajuda qualquer ser humano em tudo na vida. Então a gente precisa dessa rotina para que a gente não se desestabilize, não se desorganize emocionalmente. Então, principalmente a criança e o adolescente, se ele tiver hora para tudo, hora para o lazer, mas hora para o estudo, hora para se alimentar, hora para ir para a varanda fazer uma atividade física e tomar um solzinho, isso tudo são coisas muito importantes para que ele tenha o foco, se acalme, diminua a ansiedade e consiga, ficar bem durante essa fase do isolamento social. A hora de dormir também é muito importante, porque muitos adolescentes, muitas crianças estão trocando a noite pelo dia. E isso realmente é complicado, porque o organismo da criança, do adolescente e nosso também de adulto, a gente precisa dessas horas de sono para que a gente possa se organizar e ter saúde, para enfrentar tudo isso que a gente está enfrentando. Outra coisa muito interessante é a leitura. Recomendo, se você é um pai ou uma mãe que sabe falar inglês e que entende inglês, que está trabalhando isso com seu filho, ou uma outra língua, leia para o seu filho em voz alta nesse novo idioma. É muito legal, porque ler um livro de papel, de capa, mostrando as imagens, mostrando as figuras, faz com que a criança e o adolescente também valorizem o livro, que é tão importante hoje em dia. Em qualquer comunidade de investigação, de pesquisa, a gente precisa ter fontes realmente confiáveis de leitura, porque hoje em dia com fake news na internet a gente nunca sabe. Então são os livros que trazem essa informação para nós. Elogiar o esforço da criança é muito importante. Elogiar o esforço do seu filho, do adolescente, da criança é muito importante, porque não é fácil para ninguém viver trancado dentro de casa. É muito difícil. Então todos nós, pais, mães, educadores e as crianças e os adolescentes estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos antes. Então a gente precisa elogiar, abraçar quem está dentro da nossa casa, já que a gente não pode abraçar quem está na rua. Então a gente fazer esse convívio, esse contato, assistir um filme juntos, compartilhar, dar um stop lá no filme, comentar alguma coisa, fazer a construção do caráter do seu filho, dizer o que é bom, construção desses valores são muito importantes, o que é bom e o que está errado. A gente precisa fazer isso. E para voltar, qual seria a dica para a recomendação após o distanciamento social? Se você mantém uma rotina com seu filho, com seu adolescente, com sua criança em casa, essa volta para ele vai ser muito legal, porque ele não vai estar desorganizado. A criança que está há um mês dentro de casa com uma rotina totalmente desorganizada vai ter mais dificuldade em relação ao sono, em relação ao foco e à concentração. Então, a minha recomendação é não pare de estudar com seu filho ou de colocar seu filho para fazer as atividades escolares, mesmo nesse período de quarentena.
Ele precisa ter rotina, ele precisa ter foco, isso constrói, isso acalma, isso estabiliza e facilita a volta ao convívio social. As crianças totalmente sem regras, sem tempo, sem rotina e sem foco, elas terão muito mais dificuldade de se adaptar de volta na escola, nos estudos e no curso de inglês e em todas as atividades que ele faz no dia a dia. Então, o que eu recomendo para vocês é desenvolver isso em seu filho, a responsabilidade, o foco, o horário e aprender a se estabilizar emocionalmente através dessas rotinas. A hora do banho, a hora de dormir, a hora de se alimentar e a hora de estudar. Isso faz parte da nossa vida e não é porque a gente está em quarentena que isso vai deixar de existir. Então, a gente precisa disso. Espero que essas dicas tenham ajudado. Espero que vocês gostem das dicas. E se vocês quiserem fazer uma aula online de inglês, convido vocês. Manda uma mensagem pra gente no Instagram do CNA Recife e a gente vai te enviar o link e você vai poder participar de aulas de inglês com a gente online, tá bom? Convido vocês e desejo a vocês um excelente tempo em família, com seus filhos, um momento de muita concentração, muito foco, muita saúde também, que a gente precisa. E vamos tentar ficar um pouquinho calmos, porque isso vai passar. O importante é que a gente sabe que vai passar. E a nossa vida vai voltar ao normal, tá bom? Talvez não tão normal quanto antes, mas a nossa vida vai voltar e a gente vai poder ressignificar muitas coisas novas. E quanto mais rotina, concentração e foco nossas crianças e nossos adolescentes tiverem, mais fácil vai ser para eles. Um beijo, fiquem com Deus, até logo!